Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao 21. Gênesis 31, do versículo 1 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou o rosto de Labão, que não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Ele disse: Vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não me permitiu que me fizesse mal algum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o meu salário, então todos os rebanhos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos cobriam as ovelhas, eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. E ele continuou: Levanta agora os olhos e vê todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazei tudo o que Deus te disse. Então levantou-se Jacó e, fazendo montar os seus filhos e as suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ele e Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates e tornou rumo à montanha de Gileade. Amém. Esse é o texto que eu gostaria de meditar com os queridos irmãos nesta manhã. E o tema dessa mensagem é chamado para voltar. Como discernir a vontade de Deus em tempos de crise. Quando Moisés ele registra aqui esse texto, capítulo 31, Moisés que escreveu o livro de Gênesis, ele registra então, ele está escrevendo para um povo que estava no deserto, e o interesse, o objetivo de Moisés não era apenas preservar a história dos patriarcas, mas também ensinar ao povo de Israel, que Deus conduz o seu povo mesmo em meio às incertezas da caminhada. Israel havia deixado o Egito, seguia rumo à terra prometida e precisava aprender a confiar naquele que chama os seus servos a obedecer, antes de poderem contemplar o cumprimento das suas promessas. Antes de vermos as promessas cumprirem, precisamos obedecer. E nesse contexto, a história de Jacó, ele assume um significado especial. Depois de 20 anos trabalhando em Padã-Arã, servindo a um sogro que constantemente mudava o seu salário, sempre buscando explorar a Jacó, e vivendo longe da terra prometida e enfrentando inúmeras dificuldades, Jacó ele precisou ouvir novamente a voz de Deus para retomar o caminho. E a experiência de Jacó, ela refletia também a realidade que Israel vivia no deserto. Assim como o seu patriarca Jacó, o povo conhecia o peso da espera, o desafio de abandonar o passado e também a ameaça de inimigos que perseguiam eles ali próximo onde eles estavam. E ao ouvir Gênesis 31, eles aprendiam que Deus impediu Labão, por meio de um sonho,
que pediu, protegeu a Jacó, era o mesmo que também estava atento às necessidades, os desafios do povo no deserto. Esse capítulo, então, ele marca um momento decisivo na história da redenção. Jacó, ele deixa o exílio e ele inicia agora a volta à terra prometida, levando consigo a família que deu origem às 12 tribos de Israel. A promessa que havia sido feita em capítulo 12 a Abraão, ela que avança mais um passo, mostrando que Deus permanece fiel à sua aliança e que Deus está no controle da história. Gênesis 31, ele traz consolo para os nossos corações. Quando Deus nos chama a deixar uma situação aparentemente segura, mas espiritualmente estagnada, nós respondemos com obediência. Qual é o nosso passo? O que fazemos nesses momentos? Quando as crises chegam, conseguimos reconhecer nessas crises, em meio à crise, a providência, o cuidado de Deus para com as nossas vidas? Esse capítulo ele revela então que Deus usa as crises para conduzir o seu povo. Ele fortalece os que confiam nele e ele cumpre fielmente todas as suas promessas. E nós vamos ver isso aqui, pelo menos em 6 movimentos, em 6 passos concretos que nós encontramos neste texto. O primeiro passo é que Deus usa as crises para nos despertar. Está nos versículos 1 ao versículo 3. A crise aqui em Gênesis 31 começa com uma tragédia súbita. Não começa com uma tragédia súbita, desculpem, não começa com algo que aconteceu repentinamente, mas acontece com um despertar gradual. Ao que ele olha para a situação, ele olha para as circunstâncias e Deus está a guiar ele então nessa situação. Primeiro, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, esse despertar gradual, está no versículo 2. O texto diz que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Onde antes havia, de certa forma, havia uma consideração, aqui já não há mais. A frieza, onde havia antes apenas aparente camaradagem. Os filhos de Labão também demonstram isso. Eles dizem que Jacó apossou-se de tudo que era de nosso pai. Então nós podemos ver essa pressão aumentando. Jacó ele percebe que a sua segurança desapareceu, que agora as coisas não estavam como antes, que estava vindo uma mudança aí. E isso não é acidental, mas isso é pedagógico, estava ensinando lições importantes para Jacó. Em Hebreus capítulo 12, versículo 27, as Escrituras ensinam que Deus sacode aquilo que pode ser abalado, para que permaneça apenas o que é permanente. E Jacó, aqui ele vê exatamente isso, a situação mudando. João Calvino, ele observa que era muito mais proveitoso a Jacó ter a oposição do seu sogro e de seus cunhados do que tê-los constantemente amáveis aos seus desejos, porque o favor deles poderia tê-lo privado da bênção de Deus. Aquela situação ali era Deus trabalhando. Ele poderia ficar acomodado àquela situação, mas diante do olhar desconfiado, diante da situação de Labão e dos seus filhos, isso leva Jacó a entender que o tempo de retornar estava chegando. O conforto de Padã-Arã havia se tornado uma armadilha espiritual para Jacó. Jacó possuía riqueza, ele possuía uma grande família, ele possuía segurança material, mas ainda não havia experimentado o cumprimento da promessa divina. Então, Deus permite que a crise chegue, Deus permite que a crise venha para sacudir a Jacó. E junto com a crise vem uma palavra clara, no versículo 3: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. A crise, ela não criou um vazio sem propósito, mas ela abriu espaço para a voz de Deus. Essa é com frequência a maneira que Deus age, a maneira que Deus costuma agir nas nossas vidas. Por exemplo, podemos ver no livro de Jonas, Jonas precisou de uma tempestade para voltar a ouvir a voz de Deus. O filho pródigo, ele precisou da fome para lembrar-se da casa do seu pai. Israel precisou no deserto
aprender a depender da provisão divina através do maná que vinha todos os dias. Deus, muitas vezes, Ele usa expressões externas para despertar os seus servos, quando eles já não percebem o perigo de permanecer onde estão. A crise, portanto, ela não deve ser vista apenas como ameaça, mas também como uma providência divina, uma providência pedagógica, para nos ensinar lições que de outra forma nós não aprenderíamos. O Senhor, Ele muitas vezes, Ele abala as nossas falsas seguranças, para nos lembrar que o lugar mais seguro é o centro da sua vontade revelada. Muitas vezes, as adversidades, elas valem mais do que os aplausos de todos os lados. Para o crente que se sente abalado, o mais importante não é apenas perguntar como eu saio dessa, mas o que Deus está dizendo através dessa adversidade. O que Deus quer falar, o que Deus quer me ensinar através dessa adversidade. A palavra recebida, porém, ela precisa ser aplicada com sabedoria. E é nesse ponto que o próximo passo de Jacó, ele se torna exemplar. Ele não age sozinho, ele não age sem transparência, mas ele toma decisões corretas. O segundo ponto que eu quero destacar, está nos versículos 4 ao 16, a vontade de Deus exige sabedoria e transparência. Depois que Deus falou para Jacó, ele não saiu correndo, desesperado durante a noite. Primeiramente, ele reúne Raquel, as duas esposas, Raquel e Lia, junto aos rebanhos, como diz o versículo 4, e ele expõe a situação com transparência para elas. Ele diz no versículo 5: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Em seguida, ele apresenta o fundamento de sua decisão, no versículo 5: porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Jacó compartilha com as suas esposas tanto a realidade que ele estava vivendo, da crise presente, como também a sua confiança e a sua fé em Deus. Ele não finge que está tudo bem, ele também não se entrega ao desespero. E esse equilíbrio é caracteristicamente bíblico. Encarar os fatos sem perder de vista a presença do Senhor. O crente, a fé, não nos leva a ignorar a situação, mas ela nos leva a olhar para a situação com fé, totalmente dependente em nosso Deus. James Packer, ele observa que nós devemos ordenar as nossas vidas pela luz de sua lei, da lei de Deus, não por nossas suposições sobre o seu plano. Nós temos que ordenar as nossas vidas à luz da palavra de Deus e não nas suposições sobre qual seria o plano de Deus. Jacó, ele não age aqui por suposição, mas ele age segundo a palavra que ele recebe de Deus. E essa palavra que é comunicada a ele com clareza. E ele então segue esta direção. A ordem é significativa. Primeiro, a palavra de Deus. Depois, então, a decisão. Primeiro a oração, depois a estratégia. Essa deve ser também a regra da nossa vida. Muitas das vezes nós fazemos os planos primeiros, agimos, fazemos a estratégia e depois nós oramos: Senhor, abençoa os meus planos, abençoa a minha estratégia. Quando o inverso que deveria acontecer. Primeiro oramos, primeiro entendemos a vontade de Deus e então, com base nisso, nós fazemos o planejamento, nós tomamos as decisões. E porque quando a ordem se inverte, nós transformamos a vontade de Deus apenas em um carimbo para os nossos planos já estabelecidos. Queremos que Deus abençoe os nossos planos, quando na verdade nós deveríamos nos sujeitar aos planos dele. Jacó explica então como Deus fez os rebanhos dele prosperarem, apesar dos esquemas de Labão que tentava fazer com que ele não tivesse sucesso. Deus mudou isso. Deus fez com que abençoou a Jacó de uma maneira especial, como diz o versículo 13. No versículo 13 o Senhor diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto,
levanta-te agora e sai. Deus se identifica para Jacó como Deus de Betel, o mesmo que lhe apareceu 20 anos antes, quando eles deixam então onde morava, onde estava junto aos seus pais, para ir para Padã Arã. E a promessa feita naquela ocasião, a promessa que Deus faz para Jacó naquela ocasião não foi esquecida. O Senhor prometeu trazê-lo de volta à sua terra, e Ele cumpre a sua palavra no tempo certo. Deus disse que traria Jacó novamente, e Deus aqui chegou o tempo certo, o momento certo de Deus agir. E ao ouvirem então esse relato, Raquel e Lia, elas reconhecem a fidelidade de Deus, e elas respondem no versículo 14: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Elas compreendem que Labão as tratara de maneira injusta, apropriou-se dos bens, dos dotes que lhe pertencia. A obediência de Jacó envolve toda a família, e a transparência na liderança fortalece a confiança. E suas esposas não apenas concordam com a partida, mas também reconhecem ela como algo justo e como algo necessário naquele momento. E a obediência então, ela inclui os próximos, a família, toda a família nas decisões. E quando ela faz isto, não apenas é uma decisão arbitrária de uma pessoa, mas ela inclui as esposas, inclui os filhos, inclui aqueles que não são próximos, ela demonstra exatamente sabedoria. Existe um texto de Provérbio que diz que na multidão de conselhos há segurança. A clareza então quanto ao chamado de Deus e a transparência com aqueles que caminham conosco preparam o terreno para o passo seguinte, a partida efetiva, como está no versículo 17 ao versículo 21, que eu quero destacar que obedecer a Deus exige coragem para partir. Após então a reunião com as suas esposas, Jacó ele age de forma decisiva. O versículo 17 diz que ele levantou-se Jacó, fez montar os seus filhos e suas mulheres e camelos, e ele partiu. Partiu com todos os seus rebanhos, partiu com todos os seus bens, partiu com toda a sua família. A partida é imediata, quase clandestina. Não há confrontação com Labão, mas obediência pronta. Ele esperou que Labão estava a tosquear as suas ovelhas, estava distante, e ele parte com toda a sua família e com todos os seus bens. Charles Spurgeon, ele diz que quando Abraão saiu, não sabia ao certo o seu destino, mas conhecia bem que o acompanhava. E aqui Jacó, ele faz exatamente o mesmo. Ele não sabia exatamente o que encontraria a Canaã, mas tal como seu pai Abraão, ele parte confiando na palavra de Deus. Bastava-lhe saber apenas que Deus havia ordenado a sua partida, que Deus estava ordenando e ele apenas obedece. A genuína obediência, ela exige disposição para deixar a segurança do conhecido. Jacó ele abandonou 20 anos de relacionamento, embora marcado por conflitos, uma vida já estabelecida ali em Padã Arã, porque Deus disse para ele voltar para a sua terra e ele obedece. Abraão fez o mesmo ao sair em Ur dos Caldeus sem saber para onde ia. Pedro também deixou a segurança do barco para caminhar sobre as águas em direção a Jesus em Mateus 14, 29. A fé bíblica é caminhar onde somente a palavra de Deus oferece firmeza. Quando não sabemos para onde vamos, não sabemos, mas quando Deus direciona, quando Deus diz, nós andamos, mesmo que não encontremos, mesmo que não entendamos, obedecemos a palavra de Deus. Amém. A coragem, ela não significa ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Jacó temia Labão, como diz o versículo 31, Esaú e também o desconhecido que ele enfrentaria depois, nos próximos capítulos. Ainda assim ele partiu, conduzindo a sua família com firmeza. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, Paulo ele diz para fazermos tudo sem murmuração nem contendas. Muitas vezes nós adiamos a vontade de Deus,
Porque queremos primeiro justificar as nossas decisões diante dos outros, mas Jacó, ele apenas obedeceu. Ele fez o que Deus falou e ele obedece. Para o crente que hoje sente o chamado para deixar um emprego que compromete a sua consciência, um relacionamento que o afasta de Deus, ou um estilo de vida que enfraquece a sua comunhão com o Senhor, Gênesis 31 oferece um encorajamento direto. A verdadeira coragem não está em controlar os resultados, mas em obedecer, confiando que Deus sustenta os seus no caminho. Elizabeth Elliot, ela resume essa verdade ao afirmar que muito do que nós chamamos de luta é simplesmente obediência adiada. É que Deus nos ensina e a gente não, mas é mais fácil permanecer, é mais fácil continuar naquela situação quando Deus está nos ensinar. Então, muitas vezes o que nós chamamos de luta é simplesmente obediência adiada. A ordem dada a Jacó era clara e ele partiu sem saber o que encontraria pela frente. Para quem caminha em obediência, Deus oferece uma certeza, isso basta: os seus jamais serão desamparados no caminho. Ele jamais abandona os seus. E o quarto ponto que eu quero destacar, está no versículos 22 a 24, é: Deus protege os seus no caminho da obediência. No terceiro dia, Labão é informado da fuga de Jacó. E então Labão reúne os seus parentes, reúne os seus servos e os persegue durante 7 dias. E alcança Jacó e a sua família na região montanhosa de Gileade. E a situação, de certa forma, era extremamente perigosa. Jacó viajava com mulheres, com crianças, com rebanhos e muitos bens, sem condições de fugir rapidamente, enquanto Labão avançava com seus homens. E então o texto registra no versículo 24: de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos ele disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Uma única palavra de Deus muda completamente o rumo dos acontecimentos. Não podemos saber o que um homem trapaceiro como Labão faria com Jacó, ou pelo menos os pensamentos que ele planejaria. Mas Deus aqui contém a Labão. Ele aparece e ele diz para Labão não falar nem bem nem mal. Suas palavras ficariam submetidas à palavra de Deus. Cumpre-se assim o que o salmista diz no Salmo 105, versículo 14, que ele, então, o salmista diria mais tarde, né? No Salmo 115, versículo 14, o salmista diz: a ninguém permitiu que os oprimisse, e por causa dele repreendeu os reis. Isso nos mostra o cuidado de Deus para com o seu povo, para com aqueles que colocam a sua confiança nele. O mesmo Deus que falaria a Faraó séculos depois, fala agora a Labão em Gileade. E quando Deus determina então um limite, os perseguidores param, por mais fortes ou preparados que eles sejam. Deus estabelece limites. Estabelece limites aqui com Labão e estabeleceria limites também com relação a Faraó perseguindo o povo ali do Egito. Isso nos mostra que o crente que obedece ao Senhor vive sob a sua proteção. Isso não significa a ausência de perigos, mas a certeza de que eles não prevalecerão contra aqueles que Deus os guarda. A palavra de Deus diz que, até mesmo a respeito da igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As Escrituras dizem em Provérbios 21, 31, o cavalo, ele apronta-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Jacó preparou a sua partida, mas foi Deus quem o protegeu. O controle da situação não estava também nas mãos de Labão, mas nas mãos do Senhor, que intervém e que limita o mal segundo a sua soberana autoridade. E essa palavra traz consolo para os nossos corações. Traz consolo para todo crente que enfrenta perseguição, que enfrenta circunstâncias adversas, ou inimigos visíveis e até invisíveis. Os limites do que pode acontecer ao servo fiel são estabelecidos pelo Senhor, não pela vontade do perseguidor.
Às vezes o perseguidor quer fazer outras coisas, mas Deus limita. Como Jacó descobriu em sua aprovação, aliás, como Jó descobriu, como Jó anos descobriu em sua aprovação, até Satanás precisou da permissão para tocá-lo. Satanás queria até fazer muitas coisas com Jó, mas Deus disse, não, olha, Deus todas as vezes, ele pediu autorização e Deus limitou aquilo que Satanás poderia fazer com Jó. Isso nos mostra que quem anda na vontade de Deus, permanece debaixo da proteção daquele que é todo poderoso. Entretanto, essa proteção divina, ela não elimina a necessidade de enfrentar o que está errado. Quando Labão, ele finalmente alcança Jacó, chega o momento do confronto e a verdade precisa ser dita. E no versículos 25 a 42, então, nós vemos a verdade prevalece quando Deus julga a causa. Quando Labão ele alcança a Jacó, ocorre uma confrontação. No versículo 26, ele acusa a Jacó dizendo: que fizeste que me lograsse e levasse as minhas filhas como cativas pela espada? Essa era a ideia de Labão. E Jacó responde com sinceridade no versículo 31: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Aqui Jacó, exatamente, ele pondera o que poderia acontecer com ele. Talvez tirar as suas filhas, tirar tudo que ele tinha. E Jacó ele não sabia nem mesmo que a Raquel havia roubado os ídolos do seu pai, ídolos domésticos que estavam associados à herança e à proteção familiar. E ele nem sabia disso. E ele falou: olha, você roubou os ídolos. Ele falou: pode buscar aí, e quem tiver você pode matar. E estava com Raquel. E Raquel colocou, então, sentou-se sobre os ídolos e disse que elas estavam impedidas de se levantar, e então não foi encontrado ali. Mas diante disso, então, isso que aumentou a tensão ali, diante disso Jacó ele rompe o seu silêncio e ele expõe as injustiças que ele sofreu, nos versículos 38 a 40. Ele diz: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras não perderam as suas crias. Ele prossegue: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Era um pouco do que ele tinha que passar nesses 20 anos de trabalho intenso, de trabalho quase escravo, sendo cada vez o seu salário aumentado, o seu salário aliás diminuído, né? E o trabalho aumentava, o salário diminuía. Parece que é um pouco dos dias de hoje, né? O trabalho aumenta, o salário diminui. Mas era ali de uma forma muito injusta ali. Aquilo era realmente uma injustiça muito grande de Labão, o seu sogro. E aqui ele exatamente expõe o desafeto de 2 décadas de serviço fiel debaixo de um homem que era desleal. E ao concluir, ele faz uma notável confissão de fé. Ele diz, no versículo 42, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora vazio. E era exatamente isso. Labão provavelmente faria isso se Deus não tivesse intervido ali. Mandado, você veio sem nada, né? Volta sem nada. Volta sem nada, mas Deus o impediu. Deus ele age de maneira justa. Naquele confronto, Jacó reconhece que quem realmente o sustentara durante todos aqueles anos fora o Senhor. Não foi a sua astúcia, nem a benevolência de Labão, que não tinha nenhuma, mas o Deus de Abraão e o temor de Isaque. As Escrituras também nos mostram que Cristo, quando ele foi ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, como diz 1 Pedro 2, versículo 23. Jacó, ele não demonstra a perfeita paciência de Cristo, mas ele enfrenta a injustiça com a verdade. Muitas vezes nós evitamos o confronto, porém a verdade dita sem amargura pode ser o caminho para a restauração. A causa do justo, ela não depende apenas do julgamento humano. As Escrituras declaram em Romanos capítulo 12, versículo 19,
que minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus conhece tudo. Deus conhece os fatos ocultos. Ele vê as lágrimas que ninguém percebe e Ele faz a verdade prevalecer no tempo certo. Para quem suporta o peso de injustiças no trabalho, na família e até mesmo na igreja, a história de Jacó oferece uma certeza: Deus vê, Deus se lembra e Deus age. O silêncio temporário do céu jamais significa indiferença. A verdade reconhecida não elimina completamente a dor, mas abre caminho para que aquilo que foi quebrado possa, ao menos em parte, ser restaurado. E o sexto ponto que eu quero destacar está nos versículos 43 a 55. A paz é possível quando Deus põe limites ao conflito. Após a defesa firme de Jacó, Labão ele propõe uma aliança. No versículo 44 ele diz: vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, e que sirva de testemunho entre mim e ti. Esse acordo aqui, ele não restaura o relacionamento de Jacó com Labão. Ele não transforma Labão num pai amoroso, que ele nunca foi, mas estabelece limites claros. Eles levantam então um montão de pedras e uma coluna como testemunhas, e depois Labão declara no versículo 51 e 52: seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá. Aqui um reconhecimento de que certas feridas não podem ser desfeitas, mas elas podem ser contidas. Labão jura pelo Deus de Abraão, no versículo 53, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, revelando uma religiosidade ampla e conveniente. Jacó, porém, jura pelo temor de Isaac, o Deus que o sustentou durante toda a sua jornada. Sua fé agora está afirmada, a fé de Jacó está afirmada no Deus de Abraão, no Deus de Isaac. Aquele que saiu de Canaã como um fugitivo, levando apenas um cajado, quando ele deixa então ali a sua terra e ele chega até a Padã-Arã, agora ele retorna, mas ele retorna reconhecendo exatamente quem é o Deus digno de confiança. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo ele escreve: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Jacó ele não alcança uma reconciliação completa com Labão. Labão não pede perdão, Labão nem compensa os anos de injustiça. Ainda assim, obtém algo valioso. Jacó obtém algo valioso: liberdade para partir, o reconhecimento de sua integridade e a garantia de que não seria perseguido. Não é uma paz perfeita, mas é uma paz verdadeira. Há conflitos que cessam apenas quando Deus estabelece fronteiras providenciais entre as pessoas, e isso também é uma expressão de sua misericórdia. E o cristão precisa aprender essa lição: nem todo relacionamento ferido será restaurado nessa vida, nem todo Labão se arrependerá. Em certas circunstâncias, em certas situações, a paz possível é a paz dos limites, a separação respeitosa, a fronteira bem definida e o reconhecimento de que o passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser preservado. A verdadeira paz nasce da confiança no Senhor que vê, no Senhor que julga e no Senhor que governa todas as relações humanas. O restante pertence a Deus. Eu quero concluir, irmãos, quando nós olhamos aqui para Jacó partindo da casa de Labão em paz, nós somos confrontados com um modelo de como discernir, de como obedecer à vontade de Deus em tempos de crise. Aprendemos e trazemos essa lição para os nossos dias. Deus muitas vezes usa a crise para despertar a nossa atenção. Ele nos chama a envolver aqueles que amamos em nossa obediência. Ele exige que deixemos a segurança do conhecido e guarda os que lhe obedecem. Ele também estabelece limites, à ação do inimigo. E em cada etapa, o protagonista não é Jacó, mas é o Senhor.
é o Deus em cuja confiança Ele colocou a sua fé e a sua esperança. E há no fundo aqui de Gênesis 31 uma sombra do Evangelho. Quando Deus chama Jacó para voltar, Ele antecipa o próprio convite que Cristo faria mais tarde, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor disse a Jacó: torna a terra dos teus pais. É o mesmo que em Cristo chama o pecador para voltar para a casa do Pai. Foi Cristo quem na cruz suportou a culpa do pecado, que todos nós merecíamos, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai, e que nós possamos, como Jacó, ouvir o chamado de Deus em meio à crise, responder com obediência prudente, corajosa e confiante, certo de que o Deus que chama é o mesmo Deus que protege, é o mesmo Deus que julga, é o mesmo Deus que conduz e cumpre cada uma de suas promessas. Como dizem as Escrituras em Filipenses 1:6, aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entender a vontade de Deus em tempos de crise não é tentar decifrar sinais secretos, mas é responder com fé a palavra já revelada, a palavra do Senhor revelada nas Escrituras, lembrando a sua fidelidade no passado e obedecendo no presente, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Davi, ele resume bem esse caminho, essa atitude que nós devemos ter. No Salmo 37, versículos 5 e 6, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a sua justiça como a luz. Quando a crise então ela nos deixa confusos, é esse o consolo. Deus fala, Deus protege, Deus estabelece limite ao que o inimigo pode fazer. E eu quero concluir com o que escreveu Charles Spurgeon. Ele diz: se não podemos crer em Deus quando as circunstâncias parecem ser contra nós, não acreditamos nele de qualquer modo. Amém. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que conhece, Senhor, todas as coisas. Tu é o Deus que vê, Senhor, as injustiças que muitas das vezes, Senhor, os teus filhos eles passam, Senhor, em tantas situações. Obrigado porque tu és o Deus que vê e tu és o Deus que julga. Tu és o Deus que guia também o teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque como diz Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por teu decreto. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas situações, mesmo nas crises, Senhor, as crises não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. Muitas vezes para nos despertar, Senhor, para aquilo que muitas vezes não queremos ver, mas que tu estejas nos dirigindo, Senhor, pela tua palavra. Que tu nos dê sabedoria, que tu nos dê uma fé obediente, Senhor, que tu nos dê um coração disposto a seguirmos a tua vontade, qual for, Senhor, qual que ela seja, Senhor, onde, Senhor, nós devemos ir, o que devemos fazer, quais atitudes tomar. Dá-nos essa sabedoria, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua direção e dá-nos uma fé obediente, Senhor, porque sabemos que em toda e qualquer circunstância tu és o Deus que está nos protegendo, tu és o Deus que está limitando, Senhor, a ação do inimigo, ó Pai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, estás a fazer e continuarás a fazer na vida dos teus filhos, na vida daqueles que colocam em ti a sua confiança. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi pregada aqui nesta manhã. Obrigado porque ela encontrou lugar nos nossos corações. Pedimos que o Senhor continue a abençoar o pastor Paulo Henrique, que ele continue a trazer palavras inspiradoras, palavras da tua parte para as nossas vidas. Nós possamos ser sábios e aplicar aquilo que ouvimos, ó Deus, na nossa realidade diária. Eu oro pedindo a tua bênção para a vida de cada um que está aqui. Tu abençoe suas filhas, suas famílias, abençoe, ó Deus, a sua semana de trabalho, cada um deles, que eles vivam, experimentem da grandeza do Senhor, da bênção do Senhor nas suas vidas.
É o que nós pedimos a Deus, não só por nós, mas por aqueles que também não puderam estar aqui neste momento, neste dia. O abençoe a todos igualmente. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco aqui e onde mais o nome do Senhor foi invocado nesse dia, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.